Olha, tudo bem. Bom, a nossa conversa hoje vai girar em torno de uma data bem específica, né? 27 de novembro. A fonte que a gente analisou usa esse dia como um espelho. De um lado, reflete aquele impulso de construir, de integrar o país. Do outro, a tentação de romper, de tomar o poder à força. Hoje a gente vai ver como os ecos disso tudo, de um século atrás, ainda ressoam hoje, sabe? Nas manobras políticas e até nos crimes que a gente vê por aí. Olha, é uma premissa fascinante, porque a ideia de que um único dia no calendário pode conter tanto da identidade de um país, seus heróis, seus traumas, suas contradições. E a questão que fica no ar é: qual desses impulsos está vencendo hoje? O de construir ou de quebrar? Exato. Então vamos começar pelo passado, né? Pelos eventos que fizeram do dia 27 de novembro uma data tão carregada. O mais explosivo, sem dúvida, é a tentativa de golpe de 1935, a chamada Intentona Comunista. Mas sabe o que me chama a atenção? Olhando os dados, mais de 60% dos rebeldes eram militares. Com tão pouca gente, tipo, do proletariado, esse nome, Intentona Comunista, será que faz sentido mesmo? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? E a resposta, olha, ela define uns 80 anos de política brasileira. Na prática, foi uma rebelião do quartéis, mal planejada, rapidamente sufocada. Começou em Natal, depois Recife e terminou no Rio no dia 27. Mas ideologicamente, a liderança, como a do Luiz Carlos Prestes, agia em nome de uma revolução comunista global, ditada por Moscou. A tragédia e a ironia do evento estão aí, nesse abismo, entre a visão dos líderes e a realidade de quem de fato pegou em armas. Ah, então essa dissonância foi a chave para ter sido tão útil politicamente depois. Exatamente. Foi a arma narrativa perfeita. Pro Getúlio Vargas foi a justificativa que ele precisava para endurecer o regime, para criar o Estado Novo. Para os militares de 64, era a prova cabal da ameaça comunista que precisava ser exterminada. E para alguns setores da esquerda, virou uma história de martírio. A memória da Intentona é um campo de batalha. É assim até hoje, muito mais pelo que simbolizou do que pelo que de fato foi. É impressionante. E no mesmo dia 27 de novembro, só que, nossa, mais de um século antes, lá em 1807, acontece outra coisa que vira o país de cabeça para baixo. Mas de um jeito completamente diferente, né? A família real portuguesa fugindo de Napoleão e embarcando para o Brasil. Quer dizer, a capital de um império europeu simplesmente faz as malas e se muda para a colônia. Como isso é possível? Foi uma virada de jogo, assim, sem precedentes na história mundial. E as consequências foram imensas, imediatas. De repente, o Rio de Janeiro não era mais um entreposto colonial, sabe? Era o centro do poder de um império. Isso acelerou tudo. Abertura dos portos, criação de universidades, jornais e, claro, plantou a semente da independência. A nossa independência acabou sendo proclamada pelo filho do rei português que decidiu ficar. É uma peculiaridade que moldou o Brasil, uma nação que, em vez de romper com a monarquia, a herdou. E essa ideia, né, de construir uma nação me leva direto para uma terceira figura, também ligada ao 27 de novembro. Em 1907, o Marechal Cândido Rondon estava concluindo aquela expedição épica para levar o telégrafo até a Amazônia. Mas o que eu acho incrível é o seguinte: ele era um militar, um agente da expansão do Estado, mas o lema dele era morrer se preciso, matar nunca. Como é que ele conciliava isso, sabe? No meio da selva. Aí é que tá. Essa é a genialidade e a complexidade do Rondon. Ele não via a expansão como conquista, ele via como integração. Ele era um engenheiro positivista, acreditava na ciência, na ordem, mas era também um humanista. Ele viu os povos indígenas não como um obstáculo, sabe? Mas como parte da nação que ele estava ajudando a conectar. Ele foi para lá para estender fios de telégrafo e acabou mapeando rios, documentando tribos e defendendo a criação de reservas. Pois é, o homem dá nome a um estado inteiro, Rondônia.
E tem o Rio Roosevelt, né, batizado depois da expedição com o ex-presidente americano. Ele foi indicado ao Nobel da Paz, quer dizer, parece um herói quase, inquestionável. Em grande parte, sim. Ele foi fundamental, junto com os irmãos Vilas Boas, para a criação do Parque do Xingu, que é um marco na proteção indígena. Rondon representa esse ideal de um Brasil que pode avançar para suas fronteiras sem destruir o que encontra pelo caminho. É um legado poderoso, né? Especialmente hoje, quando o debate sobre desenvolvimento e preservação na Amazônia está mais aceso do que nunca. Ele prova que um outro caminho era e é possível. E só para fechar essa parte histórica, a fonte menciona de passagem que 27 de novembro também é o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. O comentarista até brinca que seria uma tradição mais saudável para gente importar do que o Halloween. É um respiro cultural interessante. Mas essa ideia de memória e narrativa que a gente viu com a intentona de 35 é um gancho perfeito para o que está acontecendo no Congresso agora. Porque eles estão literalmente travando uma batalha sobre o significado das palavras. Exato. Existe um projeto de lei no Senado, do senador Carlos Viana, para mudar as definições no Código Penal de abolição do Estado de Direito e golpe de Estado. E o senador Rogério Marinho já está coletando assinaturas para votar isso com urgência. A justificativa é remover exageros da lei. O que está em jogo aqui de verdade? Olha, o que está em jogo aí é futuro e passado, ao mesmo tempo. Porque mudar uma tipificação penal como essa é tipo ajustar a regra no meio do jogo. Isso pode não só influenciar processos futuros, mas também, pela retroatividade da lei penal benéfica, poderia impactar diretamente as sentenças de pessoas já condenadas pelos atos de 8 de janeiro. Não é só uma discussão jurídica, sabe? É uma manobra política, de altíssimo calibre, sobre onde a gente traça a linha entre manifestação e crime. Enquanto essa batalha pela narrativa legal acontece, a gente vê os estrategistas políticos movendo suas peças, né? De um lado, o José Dirceu, numa entrevista, diz que o PT não pode se dar ao luxo de recusar aliados. Ele cita o MDB e o PSD para garantir a governabilidade. Pois é. E isso aí revela o dilema central do PT no poder, né? Para governar, eles precisam formar essas coalizões amplas, muitas vezes com partidos e interesses que são ideologicamente opostos à sua base histórica. O Dirceu está basicamente admitindo que a sobrevivência do projeto de poder depende de se tornar menos puro. É um eco daquela aliança com o empresário José Alencar lá em 2002, mas agora a aposta é ainda maior. Visa reeleição. É um pragmatismo que cobra um preço ideológico. E do outro lado do espectro, o Tarcísio de Freitas parece que está fazendo o movimento contrário. Ele está tentando unificar, não ampliar. Deu um prazo até março para juntar as lideranças da direita, elogiando governadores como Caiado, o Zema e outros. É um desafio gigantesco. O Tarcísio está tentando ser o maestro de uma orquestra que, assim, tá cheia de solista, né? A direita brasileira hoje não é um bloco monolítico. Você tem os liberais econômicos como o Zema, os conservadores sociais, a ala mais populista. Unir todo mundo sob uma única bandeira sem a figura do Bolsonaro para aglutinar é o teste de fogo para a liderança dele. E essa queda de braço que a gente vê no Congresso, como na votação dos vetos da Lei de Licenciamento Ambiental, é o campo de provas onde essas alianças são testadas. E nesse contexto todo tem a situação dos militares condenados. Fala-se muito do estado de saúde delicado do general Heleno com um possível diagnóstico de Alzheimer. Mas a questão jurídica é que uma condenação na justiça comum não leva à perda automática da patente, é isso. O processo é mais complexo. Muito mais complexo. E esse é um ponto crucial para a gente entender a separação de poderes e as particularidades da justiça militar. Funciona assim. O Supremo Tribunal Federal condena um oficial a uma pena superior a 2 anos. O STF, então, notifica o Ministério Público Militar. A partir daí, é o MPM que decide se vai apresentar uma denúncia ao Superior Tribunal Militar, o STM, pedindo a declaração de indignidade para o oficialato. E é isso que resulta na perda da patente. Ou seja, tem um segundo julgamento dentro da esfera militar para decidir sobre a carreira daquela pessoa. Exatamente. É um processo autônomo, com seus próprios ritos, seus próprios tempos. A justiça comum condena o cidadão. A justiça militar decide sobre o futuro do oficial.
Não é automático. A decisão final cabe aos próprios militares. Certo. Agora, mudando um pouco de assunto. Enquanto esse xadrez político todo acontece, a nossa fonte joga a gente em outra realidade, a do crime em larga escala. E são dois casos bem diferentes. O primeiro é a Operação Manguinhos, uma mega operação contra o grupo que controla a refinaria, o tal Grupo FIT. Isso. E a escala aqui é o que assusta. Não é só a polícia. É a Receita Federal, a Procuradoria da República. Quando tantos órgãos se juntam, é porque o esquema é sistêmico. As acusações são de adulteração de combustível e fraudes fiscais na casa dos bilhões de reais. É um crime que não usa arma, mas sangra os cofres públicos e afeta a economia de uma forma massiva. E aí, num contraste que parece até de filme, né? A gente tem a história do médico baiano, o Gabriel Almeida, que vendia uma versão falsificada do Mounjaro, um remédio para emagrecer. Essa história é um roteiro pronto. Um médico vivendo numa mansão nos Jardins, em São Paulo, usando as redes sociais para construir uma imagem de sucesso e vendendo um produto falso que explora a vulnerabilidade das pessoas. A polícia foi acionada pelo próprio fabricante do remédio original e na apreensão encontrou jatinho, um carro esporte. E o comentarista da fonte até faz uma observação engraçada. Diz que não é um carro de luxo, mas um carro esporte. Como se fizesse diferença. É outro mundo, né? Mas o que esses dois casos, o da fraude bilionária e o do médico influencer, o que eles dizem sobre o Brasil de hoje? Eles mostram, eu acho, as duas faces do crime sofisticado aqui. De um lado, a fraude corporativa, impessoal, que opera nas brechas do sistema tributário, regulatório, causando um prejuízo difuso, mas gigantesco. E do outro, um crime que é, extremamente pessoal, que usa a tecnologia e a confiança à figura do médico, o poder das redes sociais para enganar indivíduos diretamente, mirando nos seus desejos, nas suas inseguranças. Ambos revelam um país onde a fiscalização é falha e a busca por atalhos, seja para o lucro bilionário ou para o corpo perfeito, cria oportunidades para todo tipo de crime. Então, para a gente amarrar tudo isso, a gente saiu de Rondon, o construtor da nação, e da intentona de 35, a tentativa de quebrar tudo. E a gente aterriza num presente onde políticos debatem as regras do jogo, enquanto esquemas bilionários e fraudes glamourosas acontecem à luz do dia. Aquele impulso de construir e o de quebrar parecem estar numa luta constante, né? É exatamente isso. A análise que a fonte faz do dia 27 de novembro nos mostra que o passado não está morto, né? Ele está aqui pulsando nas notícias de hoje, as disputas ideológicas, o legado dos heróis, as táticas do poder e a natureza do crime. Está tudo conectado. A história não é um prólogo, é o próprio palco onde o presente acontece. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. A gente começou falando do Marechal Rondon, um homem cujo legado está, literalmente, gravado no mapa do Brasil. Cidades, um estado, aeroportos. Ele é uma referência, para o bem ou para o mal estabelecida. Em contraste gritante, hoje a gente assiste, em tempo real, legados de figuras públicas sendo construídos e destruídos, nos tribunais, na mídia e principalmente nas redes sociais. E a questão que fica é essa, né? Como as ações de hoje vão ser julgadas daqui a 100 anos? Quem serão os Rondons do nosso tempo? E talvez a pergunta mais difícil seja, num mundo tão polarizado e com narrativas tão fragmentadas, a gente ainda vai conseguir concordar sobre o que é, de fato, um herói? Ou um vilão? Fica a reflexão.